seja bem-vinda. Obrigada pelo Ah, convite. Acho que agora ficou melhor, né? Eu tô sim, fora tá do excelente. escritório hoje, que eu tô tentando respeitar esse negócio de, como chama? Toque de recolher. Sei, E sei. o escritório é um pouco distante da minha casa, né? Então, assim, a iluminação fica um pouco atrapalhada, mas tá tudo bem. E você, tá tudo bem aí? Está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, graças. Você também tá me ouvindo? Ai, tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Não, tá ótimo, tá excelente. Então, Obrigado pelo pessoal, convite. imagina, pessoal, estamos iniciando aí mais uma live. Eu convidei a Vânia, que também é coautora do livro Profissionais de Alta Performance. Ela veio falar um pouquinho aí também da parte dela, mas primeiramente, Vânia, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho aí da sua história, como foi seu começo até chegar, vamos dizer assim, a fazer esse livro, ou se você já fez outros livros também, pode falar, fica à vontade, por favor. Tá bom. Bom, meu nome é Vânia Lúcia Simieli, né? Eu, de uns tempos para cá, engoli o Lúcia, fica só Vânia Simieli, até para ficar mais fácil. Eu tenho 56 anos, um pouco mais de 20 anos em liderança e em vendas. E nos últimos, sempre, Edmilson, eu fui muito apaixonada pelo comportamento humano. Nos últimos 5, 6 anos, eu realmente comecei a me dedicar bastante ao mundo do comportamento humano. Eu acredito na transformação, eu acredito que a gente pode ter uma vida melhor, eu acredito que a gente pode ir além. E eu tenho uma empresa, nós temos uma empresa de desenvolvimento humano, né? Meu sócio deve estar por aí. Oi, meu sócio, tudo bem aí? Ele está aí, o Valdinei. O pessoal da minha equipe também, acho que o Rodrigo está por aí. O que que acontece? Nós temos um projeto de escrever um livro que conta a nossa história, né? Nós tivemos uma empresa, nada a ver com desenvolvimento humano, tínhamos uma distribuidora de acessórios automotivos, que é o ramo de venda onde a gente ainda se encontra. Uhum. Mais de 20 anos atrás, quebramos e foi um desastre total. E eu lembro Uhum. que em uma das vezes que eu estava procurando uma amiga, eu procurei uma amiga e falei: tá tudo ruim, tô quebrada, não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou. E ela olhava as coisas que eu estava apresentando para ela e fez assim para mim: minha querida, 1% é tudo o que você tem. E eu pensava, caraca, né? 1%. Mas eu lembro que ela mexeu no óculos e a gente fez assim para mim. Mas 1% é tudo o que você precisa. Eu lembro que foi uma frase decisiva na minha vida, decisiva na vida do meu sócio. E aí a gente. Qual era o nosso foco? Era 1%. Então nós temos realmente o projeto de escrever um livro que conta a trajetória. Só que a vida vai acontecendo, as coisas são difíceis, você fala, mas como é que eu vou escrever um livro? E de repente apareceu uma oportunidade de fazer parte dos profissionais de alta performance. E o Paul é um querido, né? Eu conheci Sim. outros coautores também. E aí eu realizei um sonho. Eu vou ser muito honesta, né? Honestíssima. Eu falei, cara, um capítulo, que coisa mais sem graça. Né? Eu lembro que meu sócio falava assim para mim, pô, parece que você nunca tá contente, calma. Mas eu vou falar uma coisa: o dia do lançamento lá na Livraria Cultura foi um dia de muita emoção. Era algo assim que é extasiante, entendeu? E todo mundo junto, e todo mundo com o mesmo projeto. Nossa, foi algo assim muito revelador para mim. Foi muito bom. Legal, Tenho duas filhas, tenho 56 anos, duas filhas, três netos. Tenho muitas formações na área de desenvolvimento humano. Sou legal. formada em coach, PNL, internacional, sou analista de acesso, mas eu acho que o que conta mesmo, né, é exatamente aquilo que a gente acredita em relação ao desenvolvimento humano. É aquilo que a gente acredita do ser humano e para o ser humano, né? Então eu sempre falo, quando faço meus workshops ou dou palestra, eu falo que o currículo acadêmico é aquele que eu sempre deixo por último, né? Porque Uhum. o que mais vale mesmo é o que a gente tem para entregar de verdade, né? É isso. É interessante, é muito bom. Mas é isso mesmo. Mas fala assim, você falou das formações que você teve, né? Contou aí um pouquinho da sua história aí. Mas hoje você está trabalhando com o que exatamente? Na verdade, hoje a minha empresa ela tem dois braços, né? Então nós temos uma equipe
Então, um dos braços da empresa, eu continuo no ramo de vendas, né? Eu atendo grandes players no mercado, no ramo automotivo, né? Trabalho com uma multinacional, sou representante dessa multinacional há mais de 20 anos, né? E eu adoro o que eu faço lá também, né? E o outro braço da empresa é a área de desenvolvimento humano. Então, na área de desenvolvimento humano, a gente faz atendimento, eu tenho mentoria, eu tenho pequenos cursos, workshops, tenho treinamento de vendas, né? Então, nós temos um treinamento de Fala um vendas. pouquinho mais desses treinamentos que você faz. Quais são, qual é o foco Tá bom, então exatamente? vamos lá. Tá. Quando a gente está falando de treinamento de vendas, o foco principal são as equipes de vendas, tá bom? E todo treinamento, todo workshop que a gente faça dentro da CMLDH, ela tem sempre a sua maior base em forças de caráter, que é um dos pontos, um dos pilares da psicologia positiva, onde a gente traz toda a fundamentação do comportamento humano dentro da CML, tá? Então, o que acontece? A gente acredita que um vendedor, por exemplo, ele só vai ser um vendedor melhor, ele só vai atingir as metas que a empresa precisa a partir do momento que ele entende quais são as suas potencialidades, quais são as suas forças. O que ele tem para contar dele, independente, isso eu estou falando, né? Independente da meta da empresa, né? A empresa tem uma meta, ela tem uma direção a seguir, mas a maneira como você se comporta, a maneira como você se posiciona como profissional, ela tem a base naquilo que você tem de habilidades, aquelas que você reconhece e aquelas que você não reconhece. Então, nós temos um treinamento que a gente fala que pega o vendedor em todos os lados, né? Então, pega o vendedor em técnicas de venda, aquela coisa básica de como analisar uma carteira, pega o vendedor em técnicas de comunicação, porque a gente há de concordar, vai, hoje uma das nossas maiores dificuldades é saber se comunicar. Né? Então, assim, primeiro que o vendedor, antigamente, ele tinha muita possibilidade desse tete a tete. E hoje, alguns estilos de venda acabaram ficando completamente online. Então, a maneira de abordar, a maneira de se comunicar mudou demais, né? E a outra, então, é a comunicação, as técnicas de vendas e a base de força de caráter. Então, a gente começa o workshop entregando um teste, que inclusive o link do teste fica disponível lá na minha bio no Insta. É só entrar lá, é gratuito e responder. E através dessa análise, a gente começa a mostrar a força do vendedor como indivíduo e a força do vendedor dentro da equipe. É um trabalho muito legal. Né, a gente faz alguns workshops também de empoderamento, deve ser em maio a gente vai lançar mais um, de empoderamento através das suas forças de caráter. Então, como é que você pode ser melhor? Quando eu digo ser melhor, é comparando aquilo que você espera de você, né? A régua é você mesmo, né? Eu não estou falando ser melhor que o seu amigo, ser melhor que o seu parceiro, ser melhor que a Vânia. É ser melhor de acordo com aquilo que você estabelece para você. Né? E dentro desse workshop a gente fala muito disso também, entendeu? De como é que você pode se empoderar a partir de você mesmo, né? Tanto que a hashtag que eu Esse é mais um uso é ponto essa. interessante, esse é um ponto interessante, Vânia. As pessoas realmente têm essa tendência, às vezes uma crença até limitante, né? De poder entender que elas têm que se valorizar e valorizar as capacidades que elas têm primeiramente, né? Não sempre olhar o outro como o outro melhor que a gente, né? Então, tem que sempre identificar um ponto positivo, não é isso? As pessoas têm essa tendência, É que a isso é gente, cultural. E aí vem é, aquela coisa do ciúme, da inveja, né? Se a pessoa sim, entende sim, que dentro dela tem a capacidade e pode desenvolver essas capacidades, e é isso que vai fazer com que ela consiga fazer o trabalho dela bem feito, ela vê que a competição não é com o outro, né, em si, mas sim a competição ex- com ela mesma, né, para ser cada vez melhor. Mas fala um pouquinho mais, se deixar aqui. não, é cada vez, não, é isso mesmo, é um bate-papo que exatamente a pessoa ser cada vez melhor a partir daquilo que ela encontra nela. É assim, né? Dentro do ponto científico de força de caráter, que é um dos traços lá, um dos pilares da psicologia positiva, eles conseguiram provar através das pesquisas que só de você saber quais são as suas forças, você aumenta em 9% a sua performance. Agora, se você souber e ainda utilizar aquela força, eu vou até dar um exemplo aqui, desculpe, e utilizar aquela força
com objetivo, com foco, você chega a aumentar só aí, tá? Eu não estou falando de desenvolvimento de novas habilidades, nada disso. Você chega a aumentar em 28% a sua performance. E eu estou falando de coisas que já existem em você, né? Nesse teste de forças de caráter, é muito interessante. Ele traz da primeira à 24ª força que você tem. E a gente tem a seguinte slogan: toda força importa. Mas é tão interessante, pegando o link que você falou, quando eu estou em atendimento, quando eu entrego o teste para uma mentorada ou para uma equipe de vendas, Edmilson, é fato. A pessoa pega, então vem, ó, 24, tem 3 folhas impressas, né? Ela bate o olho nas primeiras, assim, mas ela vai para a última. Ela vai para a última, porque ela quer saber o que falta. Eu costumo dizer, gente, isso daqui não é um teste de fraqueza, é um teste de força, né? Então, é muito engraçado porque é cultural, né? E eu acho, penso assim, que de uns tempos para cá, nesse mundo muito editado que a gente vive, né? Onde a vida do outro é sempre brilhante, esfuziante, é sempre fantástico, né? O relacionamento do outro é incrível. A gente meio que sente uma necessidade meio que se de igualar, sabe? Eu não posso ficar triste. Tá todo mundo feliz, eu vou ser feliz também, né? Tá todo mundo performando, sendo malhado. Independente se você curte ou não aquele corpo, daqui a pouquinho você tá querendo ir atrás de um corpo que você nem curte, que nem é seu, né? E só para te dar um exemplo, o Ed, você vai me cortando, porque eu sou super falante. Imagina, pode falar. Tá. Não, Fica à tá bom. vontade. E se alguém tiver alguma Espaço é pergunta, seu. Espaço é é só seu. deixar aí. Eu lembro que eu tenho assim 24 forças, né? Sendo que a primeira é o humor. Ela sempre, as primeiras 5 elas sempre vão se revezando de colocação. Então é o humor, a curiosidade, a perspectiva, a vitalidade e a coragem. Mas as minhas últimas forças, elas são a que nunca sobe, tadinha dela, é trabalho em equipe. E você pensa assim, né? Puxa vida, uma pessoa que trabalha com liderança há mais de 20 anos, que tem uma equipe, né? Que ensino, né? De uma maneira ensino, tem um programa de liderança para melhorar a liderança das pessoas. E aí o trabalho de equipe dela é a 24ª força. Então, é muito engraçado você falar, tá bom, qual que é a grande ideia desse teste, né? Eu não vou ficar procurando na internet, eu não vou ficar procurando curso, eu não vou ficar procurando estudos de como aumentar o meu trabalho em equipe. É ao contrário. O trabalho em equipe está lá quietinho, deixa ele lá. Como é que, através das minhas melhores forças, que é a curiosidade, o humor, a persistência, a vitalidade e a coragem, eu melhoro o meu trabalho em equipe? É ao contrário. Entendeu? Então, assim, eu lembro que teve uma época, eu estava com uma equipe, o que a gente fazia? A gente fazia uma reunião no começo do mês e falava assim, tá bom, qual é o super-herói que a gente vai ser esse mês? Então, de vez em quando, nós éramos a turma da Era do Gelo. Cada um da equipe escolhia um personagem. E até os nossos e-mails internos, a gente se tratava pelo personagem. A gente mudava a tela de computador. Então, a gente criava um ambiente divertido, lúdico, para poder melhorar o meu trabalho em equipe. Porque quem tem problema de trabalhar em equipe sou eu. Né? De vez em quando eu acho que democracia é um saco. A gente faz aí, vai. E aí, eu tenho sócio. Como é que você vai trabalhar em equipe se você não ouvir o sócio? Tadinho, meu sócio sofre, entendeu? Então, o que acaba acontecendo? Você pega aquilo que você tem de melhor, e em cima do que você tem de melhor, você vai trazendo, entre aspas, aquilo que está a força que está um pouco menos evidente para aquilo que você precisa. Às vezes uma pessoa pode complementar a outra, né? Dependendo da capacidade e Sim, habilidade que ela tem ali, na própria dinâmica, né? Do dia a dia. Você vê que uma pessoa tem uma capacidade melhor de se comunicar, ou às vezes a outra tem mais facilidade, às vezes, de se apresentar. Então, cada um tem seus pontos fortes ali, e às vezes se encaixam, né? Um pode fazer uma parte, o outro faz a outra, e a equipe se torna una, né? Única, né? Isso é é. interessante, você conseguir alinhar isso, né? É exatamente isso, né, que a gente faz quando a gente pega uma equipe para trabalhar. Seja ela uma equipe de liderança, seja uma equipe de vendas.
Quando a gente está fazendo isso, o que que a gente faz? É muito interessante. A gente tem uma matriz bem grande, né? Então, cada um responde, porque as forças, elas são divididas em 6 virtudes universais. E aí, vamos, por exemplo, a virtude da sabedoria são pessoas que têm forças que elas gostam mais de estudar, mas é uma coisa mais introspectiva. Quando a gente está falando da virtude, que a gente da virtude da coragem, são sempre forças que te levam a muito mais ação, né? Quando a gente está falando da virtude da humanidade, a gente está falando de forças que normalmente envolvem o outro, como amor, gentileza. Aí, quando a gente está falando da força da justiça, da virtude da justiça, são forças que nos levam a esse compromisso mais cívico de cidadão, de ser imparcial. Independe de quem está certo, se é meu irmão ou se é uma pessoa lá que eu não conheço. Qual é a imparcialidade? Quando a gente está falando da virtude da temperança, é a que está faltando bastante hoje, tá, gente? É a virtude que traz forças como o autocontrole, né? Então, como prudência. Então, pensa assim, hoje todo mundo está meio que descompassado em função de essas coisas todas da pandemia. E nós temos uma outra virtude, que é a virtude da transcendência, que ela traz todas as forças ligadas ao propósito maior. Por exemplo, então nós estamos falando aí da espiritualidade, do perdão, da gratidão, da esperança. E o que acaba acontecendo? Às vezes você tem, como já aconteceu com a gente, nós estávamos trabalhando uma equipe comercial e uma outra equipe da linha de pedagogia, tá? Quando eu bati o olho na equipe comercial, era maluco, porque nós tínhamos muitas pessoas com altas forças de transcendência e poucas forças de coragem. Então imagina, né, que a pessoa para vender, ela vai ter que desenvolver um pouco mais de habilidade da coragem, né? Porque senão a pessoa tá tudo bem, né? Imagina uma pessoa que tenha uma equipe de comercial como essa e não tenha força dentro da temperança. Ah, o cliente reclama, você chuta o cliente. Entendeu? Não tem autocontrole, você já sai batendo no cliente, entendeu? Então, quando a gente coloca aí, primeiro individualmente, né, na matriz, a gente começa a perceber como é que a equipe se comporta. E aí você bate o olho e fala, caramba, essa equipe aqui, que é uma equipe que tem que estar lidando com o cliente, mas não na venda, no suporte, ela tem muita força de coragem e pouca força de temperança. Então, a gente tem que dar uma equilibrada. Então, às vezes você faz algum exercício, você desenvolve a força, né? Você pega uma pessoa que está numa outra equipe com muita temperança, não sendo usada, e traz para a equipe que está precisando de temperança. Então, é interessantíssimo, é um trabalho muito legal. Interessante. Isso é um curso seu? Você faz vários cursos? Como que funciona? Na verdade, como funciona exatamente, né? Uma das características da CML é respeitar a necessidade do cliente. Então, o que acontece? Eu estou com uma empresa, nós temos alguns clientes, uma delas, ele quer melhorar a estrutura de venda. Então, nós estamos atacando o quê? Exatamente as diferenças individuais da equipe de venda, alinhando a meta da empresa. Então, isso, na verdade, não é um curso, isso é um trabalho que a gente faz dentro da empresa, esse caso, tá? Uma Ah, mas eu consultoria? tenho outro que... Isso, é como... A gente não gosta muito de chamar de consultoria, mas é mais ou menos isso, entendeu? Tá. Porque a gente costuma dizer que quando a gente trabalha com consultoria, a gente, de uma maneira ou de outra, vou usar uma palavra feinha aqui, mas a gente sequestra, entendeu? A vontade e as decisões da gestão. Tá? E a gente fala, ó, é para fazer assim. Sim. E o que, que acontece quando a gente trabalha com mentoria, com alinhamento? A gente alinha aquilo que a empresa precisa com o estilo de ser do gestor. Porque senão, muitas vezes, se como consultora eu me retiro do local, o gestor não está afim de fazer o que eu falei. Ele vai lá e muda tudo. E aí o resultado vai declinar, entendeu? Então vai funcionar enquanto eu estou. Quando a gente sai, que o gestor fica sem o nosso olhar, assim, aquilo declina. Então o que, que a gente tenta fazer? A gente tenta trabalhar na cultura que o gestor tem. Ah, peraí, não, mas meus funcionários estão me dando muito trabalho. Mas o que está te dando trabalho? Onde que está? Está na admissão? Está na condução? Está na liderança? Então,
É um trabalho em que ele, não vou dizer que nunca tem nada de consultoria, porque tem vezes que a gente fala, ou faz assim, ou vai dar pi, entendeu? A gente Aham. chuta o pau lá. Mas, tanto lá como em outros, tá? Mas normalmente a gente tenta o máximo possível alinhar o estilo do gestor, a característica do gestor, as forças dos gestores com a necessidade da equipe da empresa. Né? A gente tenta sempre conciliar. Ah, dá encrenca, lógico, né? Porque o gestor não quer fazer uma coisa, a gente, ele, olha, tem que ser assim. Se não for assim, esse negócio não vai dar muito certo, entendeu? E aí nós temos cursos separados, onde a gente não atua dentro da empresa. Então a gente leva o pessoal para DH, hoje vai estar muito mais, na verdade, hoje muito mais online, né? O que a gente não tem ainda é o produto digital. Sabe, aquele que você vai lá, acessa meu curso e vai ver as aulas sequenciais. Isso até julho deve estar rodando, tá? Mas a gente também dá o treinamento ou dentro da empresa ou dentro da nossa sede, né? Que fica aqui no Paris. Uhum. E o que mais, assim, que no caso, vocês têm para as empresas, né? Quais são os serviços que vocês prestam aí, além desses cursos? Existe mais alguma coisa? O que a gente costuma muito fazer também é alinhamento de sócios. Isso é um dos nossos produtos que normalmente a gente é muito contratado, tá? Por quê? Porque, via de regra, o nosso foco maior é em empresas de pequeno e médio porte, tá? Exatamente, vamos pegar assim, vai, a empresa se criou aí por uma necessidade e os donos da empresa são o marido e a mulher. Ah, a mulher e o cunhado. E por aí vai, né? Ou seja, empresa familiar Familiar. ou não. É, normalmente empresas familiares, mas ou as pessoas se juntaram, elas não têm um laço consanguíneo, né? Mas são quase família, sabe? É irmã de alma, é amiga da infância, aquelas coisas assim. E nesse momento, onde os papéis se misturam muito, o alinhamento dos sócios é uma coisa que tem um ganho espetacular dentro da empresa. Então, nesse momento, eu não mexo na gestão. Eu não estou aqui para falar da gestão, não estou aqui para falar se você está indo para o caminho certo, se a sua meta é essa, se a sua meta é aquela, mas apenas no alinhamento comportamental dos sócios. Ah, como é que eu faço isso? Né? Fico lá, tipo, então ele se comporta assim? Não. Nós fazemos os testes, né? Então, tanto força de caráter como o DISC. Eu sou Uhum. analista da DISC, né? E o DISC é incrível para alinhamento de sócios. Então, aí a gente faz o quê? Faz um alinhamento, faz uma evolutiva individual, e depois a gente junta os perfis. E é muito interessante porque o ganho, Edmilson, é espetacular. Né? Eu lembro que um dos nossos clientes, há um tempo atrás, na hora que eu fui fazer um alinhamento, eu falei, qual foi a última reunião de vocês, né? Aí eles olharam para mim, meio que emburrados, e disseram assim, não, a gente não tem reunião. Eu disse, não, mas vocês são sócios há mais de 25 anos. Qual foi a última reunião? Não, a gente não tem reunião. Aí eu fico pensando, né? E eu falo isso para eles, né? Mas peraí, como é que você tem uma empresa que anda há 25 anos e eu sempre costumo dizer que tem um santo protetor dos empreendedores, né? Que existe mesmo, né? Porque às vezes o empreendedor vai na paixão, vai no que tem que fazer, vai no que aprendeu na vida, vai um pouquinho que teve na faculdade, vai no conselho do amigo e ele vai, né? Aí ele chega lá, chega, né? Obviamente, às vezes ele poderia chegar um pouco mais rápido se fosse com um alinhamento um pouco mais direcionado. Então, assim, quando a gente faz alinhamento de sócios, é um trabalho muito legal, muito legal. Um dos trabalhos, na verdade, é um dos trabalhos que, bom, eu gosto de todos, vai. Mas alinhamento de sócio, para mim, é algo assim que me deixa muito feliz quando eu percebo duas pessoas, duas, três, tanto faz, que tem o seu sonho, teve um projeto, está patinando, e às vezes está patinando só por um problema da comunicação, está patinando porque um não reconhece que o outro é daquele jeito. E pegando o que você falou, as pessoas patinam muito porque não sabem o quanto elas podem se complementar. Né? A gente fala que o sócio, quando eles têm características muito parecidas, vai ser necessário a gente contratar alguém para complementar, né? Só que o grande problema, Edmilson, é que é assim, a linha que divide você complementar o seu sócio e você entrar em conflito com ele porque vocês são diferentes é muito fininha, é muito fina. Então Uhum. aí dá problema, entendeu? Então alinhamento de sócio é um trabalho que a gente faz muito e é muito legal.
Deve ser bem interessante mesmo, né? Porque são É, forças, né? São forças de decisões da empresa, então realmente precisam estar alinhadas, né? Não são adianta perfis realmente ter sócios comportamentais, que é né? exatamente. São Se eles não estilos, se né? Estilos. conversam, né? Desculpa, Desculpa. fala de novo. Se eles não se conversam, né? Como vai alinhar a direção da empresa, né? Isso é um ponto importantíssimo, né? Então, fazendo essa ligação, quanto mais forte for, melhor vai ser o caminho, né? E mais Perfeito. alinhado vai estar, né? E mais alinhado. E também tem outra coisa, né? Eu falo que não adianta a gente sentar para conversar e cada um levantar a bandeira, porque, tipo, síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim. Se quiser trabalhar comigo, é assim, né? Isso também não leva a empresa a objetivo nenhum, né? Nem a empresa, e nem, por exemplo, assim, eu tenho um trabalho muito forte de mentoria, né? De mentorias individuais. Nós temos um projeto aí de mentoria em grupo, mas por enquanto as minhas mentorias, a maioria delas, maioria não, todas elas são individuais, né? E eu costumo dizer o seguinte: não adianta você pensa falar para mim assim, eu quero, sei lá, eu vou usar o emagrecimento, que é sempre mais fácil da gente dar exemplo. Eu quero emagrecer 10 quilos. Tá bom, você quer? Quero. Então, para emagrecer 10 quilos, a gente pode pensar nisso, pensar naquilo, pensar naquilo. E aí, de todos os caminhos que a gente pensa, a pessoa não segue nenhum. Porque eu sou assim, eu não posso. Por exemplo, tá? Eu não posso viver sem pão. Tá, mas quanto você come de pão? Eu como 4 pãezinhos por dia. Tá bom, tudo bem. Então tá, calma. A gente vai ter que entender. Ou você não pode viver sem pão, ou o que você vai fazer para perder 10 quilos, uma vez que é comprovado que alto nível de carboidrato vai acumular gordura. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas sentam para conversar, mas elas sentam só para defender e brigar pelas ideias que elas já têm na cabeça, se esquecendo efetivamente de qual é o objetivo, né? Uhum. Então, eu sempre falo, né? Hoje, lógico, né? Hoje eu falo que a gente é um pouco mais desenvolvido, fica parecendo coisa de sabe, só por hoje eu vou ser melhor, sabe? Tipo assim. É. Mas existe uma época em que nós tínhamos dentro da empresa uma pessoa que fazia nossas mediações. Uhum. Por quê? Sentava na mesa aí o meu sócio e a gente começava a falar e daqui a pouco a gente estava lutando por uma ideia. Aí a mediadora dizia assim: Oi, vocês estão falando a mesma coisa. E a gente não conseguia perceber que estava falando a mesma coisa. É. Entende? Então, assim, é muito importante, né? E eu falo que, assim, quanto mais você puder ter profissionais que te acompanham nessa caminhada, você vai chegar lá mais rápido. Muito. Vânia, só para não interromper muito, mas aqui a conversa vai ainda, a gente nem vê o horário, né? Já Uhum. estamos aí, já tem uns 5 minutinhos ainda. Queria ver se você faz um fechamento aí, fala um pouquinho também do livro e, e a gente faz o encerramento aí da Tá nossa bom. live. Para não Eu ficar acho que, muito grande. assim, acho que como encerramento, eu gostaria muito. Participar do livro foi algo muito importante. O título do livro, que é Profissionais de Alta Performance, eu acho que ele traz uma ideia de que a pessoa tem alta performance profissionalmente, mas eu acredito que a alta performance de um indivíduo é integral. Você é um todo. Tem alta performance como profissional, tem alta performance como pai, como cidadão. Obviamente que uma ou outra vez vai aparecer um ou outro papel, vai ficar mais em evidência. Mas quanto mais equilibrado a performance em todos os seus papéis, você vai conseguir chegar mais longe. E para encerrar, se você me permite, eu queria ler bem Tá, rapidinho o último sim, pedaço que eu escrevi do livro. Pode ser? por favor, fique à Então vontade. tá bom. Então eu vou ler porque fica mais fácil, tá? Como dica, eu diria: feche os seus olhos por alguns instantes e comece a projetar mentalmente a fotografia que mostra quem você é e quem você quer ser. Pense como se fosse um grande voo em um avião potente, repleto de recursos e possibilidades. Você sobrevoará o mundo, pousará onde quiser e pelo tempo que desejar. Passará por turbulências, algumas bem fortes, e por esse motivo será necessário dominar a máquina que pilota, a rota traçada e o mapa mental que tem à sua disposição. Munido de todas as suas potencialidades, você decidirá a altura, a atitude
e por onde será seu voo. Voe, voe alto, voe por onde você quiser. E o momento é agora, porque o mundo é seu. Eu acho que é isso que eu queria deixar para vocês. Muito Voem. bom. Agradeço. Foi assim emocionante, assim, veio outras muitas ideias aí quando você falava. Bom, excelente. Tá Obrigado, bom. viu, Vânia, pela Muito obrigada. obrigado pelo seu conhecimento também, pelo seu tempo. E obrigado mesmo, tá? Muito obrigada pelo convite. Tá Nada. bom? Pessoal, tudo bem. Pessoal, todos que estão assistindo vão assistir essa live. Quem quiser, nosso livro, deixa eu virar aqui, É, Profissionais de Alta Performance, está aí nas grandes livrarias. Podem pesquisar aí nos sites que podem comprar lá diretamente por eles, tá bom? Gratidão. Tenham uma boa noite a todos. Obrigado, Vânia, novamente. E obrigada, até a obrigado pelo próxima. convite. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.